Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa aula a gente vai falar sobre marketing digital para clínicas e consultórios. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer, tá? Para você escalar as vendas do seu consultório ou da tua clínica, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre o marketing digital para clínica de estética, tá? Então, qual que é o grande objetivo? Eu vou mostrar para você como que você atrai pacientes, tá, para tua clínica gerando autoridade em cada um dos canais. Eu vou te mostrar um plano prático do que você tem que fazer em cada canal que você for trabalhar, tá bom? Bom, primeiro ponto é o seguinte, né? E muitos consultórios, eles têm qualidade, ok? Qualidade, são bons, mas eles não têm uma agenda cheia. E isso acontece com uma frequência muito grande. E não é só com consultórios, mas, né, com muitos negócios, mas acontece com uma grande frequência. Não sei se isso está acontecendo com você que é dono de clínica. Normalmente, esses são os principais problemas, tá? Primeiro ponto, é ter uma comunicação genérica. Infelizmente, acaba que muitos consultórios têm comunicações genéricas. Segundo ponto, o Instagram ele é muito frio. Para esse tipo de mercado, o Instagram ele é fundamental para você ter resultado. Outro ponto que muitas clínicas erram, elas não fazem Google Ads, tá? Ou quando fazem, é muito mal configurado. E isso, obviamente, atrapalha, né? Também existe uma falta de um funil claro para você agendar e converter esse potencial cliente para que ele compre efetivamente de você, né, da sua empresa. E um outro ponto fundamental é o seguinte: sem CRM, sem régua de relacionamento e sem dados, você não consegue ter resultados, tá? Então, é super importante você ter essa visão. E muitos consultórios, porque eles têm qualidade e não têm agenda cheia, né? Então, antes de falar sobre isso, meu nome é João Návia, eu sou fundador da Loopscale e nós somos uma consultoria especializada em ajudar empresas a baterem metas com estrutura e previsibilidade. E nos últimos 15 anos aí, eu venho ajudando diversas empresas a conseguir criar estrutura, receita previsível, resultados, tá? E a minha missão é que você tome o controle do crescimento e da receita da sua empresa, tá bom? Bom, muitas clínicas, tá? Voltando aqui, elas confiam 100% em indicações, né? Ou em postagens esporádicas ali na rede social, em outros lugares. E aí gera alguns problemas, como falta de previsibilidade. O volume ele não é constante, tá? Eles perdem pacientes, né, que pesquisam no Google, nas redes sociais, porque esse paciente vai para outras clínicas que estão bem posicionadas ali naquele canal. E aí acaba que em alguns momentos tem uma agenda vazia em horários que são estratégicos. E aí a concorrência cresce com o marketing, enquanto você depende apenas de indicações, ok? E às vezes até de sorte também para isso. E aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada canal. Primeiro canal, tá? O Google Ads. O que eu recomendo o Google Ads? Para pacientes com dor ou desejo, né? Eles estão pesquisando algo, então você precisa estar quando eles pesquisarem, porque eles estão com um problema, e eles querem solucionar aquele problema. Então, um exemplo. Clínica de harmonização facial no Tatuapé. Perceba, ele está procurando uma clínica, ele quer alguma coisa facial, tá claro isso, e ele colocou a região. Isso é uma coisa básica, você pode fazer a mesma coisa na sua. Por exemplo, eu estou no bairro X, eu vou colocar clínica de harmonização facial no nome do meu bairro. Percebe isso? Outro ponto, campanhas locais, né? Então, normalmente eu trabalho sempre com campanhas locais, bairros, ok? E palavras de tratamento, que nem clínica de harmonização. Poderia ser, poderia colocar outra coisa, como preenchimento labial, clínica de preenchimento labial no bairro. Percebe? E aí você coloca. Outro ponto, a página de destino. A pessoa vai clicar no seu anúncio, ela vai para uma página. Essa página precisa estar falando sobre aquele procedimento, como ele funciona. Outro ponto, rastreio do CPL, que é o quê? O que é CPL? É custo por lead. Quanto custou o lead para você receber um contato? Quanto custou um agendamento? E o quanto foi vendido pela campanha? Você tem que acompanhar isso. Isso, tá? Funciona para estética, odontologia, psicologia, nutrição, qualquer negócio desse que seja mais local, vai funcionar, tá bom? Outro ponto, Instagram. O Instagram ele tem que ter autoridade, tem que gerar desejo.
Normalmente, o que eu recomendo que faça? Reels com bastidores do atendimento, comparação antes e depois, tá? Só tomando alguns cuidados, mas você consegue, ok? Stories com enquetes, perguntas, depoimentos em vídeos para aquecer aquele público, para mostrar que você tem capacidade, que você sabe o que fazer. Você vai fazer destaques com tratamentos, perguntas frequentes, e é importante você mostrar a sua equipe, porque isso mostra que a sua clínica é grande, né? E dentro do feed, é legal você mostrar o lifestyle do resultado daquela pessoa, não da técnica. Por quê? Vou dar um exemplo. A pessoa que faz um preenchimento labial, pode ser que ela tivesse satisfeita com a boca dela e ela tirava a foto e a boca ficava murcha. Vou dar um exemplo. Aí você vai e mostra uma pessoa com uma foto bonita, com a boca bem desenhada, uma mulher com a boca bem desenhada. Fala, pô, esse é o lifestyle que eu quero. Num restaurante legal. E aí você mostra isso de uma forma mais lúdica, porque a pessoa vai se ver naquele resultado, tá? E aí, a sua bio, é importante que tenha um link direto para o WhatsApp, para conversar, e ou, né, um formulário de agendamento direto. O que eu recomendo? Bota os dois. Deixa a pessoa escolher e ver qual gerar mais conversão se você não sabe, tá? Como você vai trabalhar o YouTube e o Shorts? Ah, João, mas eu não vou trabalhar YouTube. YouTube não dá resultado. Dá muito resultado. Hoje, pra mim, é um do que mais me gera resultado é o YouTube. Mais que o Instagram, inclusive. A gente tem 45 mil inscritos no YouTube, o Instagram não cresce tanto assim, tá? Só que o YouTube é um pouco diferente. Aí por quê? O YouTube, você tem que ter conteúdos que eles são mais de topo e meio, tá? Até, assim, o Instagram também, mas, por exemplo, nesse caso, o que é bruxismo e como tratar? Então, eu estou falando de um problema, né? A harmonização facial dói? Veja o processo real. Então, você mostra de uma forma mais clara ali para a pessoa. Shorts, é legal você ter trechos com os procedimentos. Tem autorização da pessoa, pega trechos que você fez do tratamento da pessoa e coloca lá. E aí você vai ter um canal posicionado no YouTube para aparecer na sua região e gerar uma especialidade muito forte naquilo que você faz. Existe um outro ponto também que muitas clínicas ignoram, que é o SEO local para clínicas. Que é o quê? Em vez de você pagar anúncios, você vai aparecer para clínicas organicamente no Google, né? No Google Meu Negócio, principalmente. E aí você tem que ter uma página que seja otimizada no Google Meu Negócio para tratamento mais bairro barra cidade. Então, por exemplo, você pode ter um blog. Então, quanto custa um clareamento? Né? Lipo de papada funciona? Você vai criar conteúdo sobre isso. E aí você vai ter uma estratégia focada para você subir o Google Meu Negócio e o site da sua empresa localmente. E lá dentro, você vai colocar um formulário, ou uma captação por formulário, ou isca. Por exemplo, vou colocar um checklist, ou uma avaliação gratuita. Você vai definir o que vai trazer essa pessoa. Outro ponto que muitas clínicas erram, né? Você tem que ter o WhatsApp integrado com o CRM. Por quê? Para você fazer da conversa ao comparecimento. Se não gera conversa, você não sabe quantas conversas foram geradas, você não acompanha e a sua clínica morre. Então, o que eu recomendo? Atendimento rápido com boas-vindas, mais lista de dúvidas, dependendo do tratamento. Fazer um follow-up, né? Um contato ali, provas sociais, né? Com provas sociais. Então, por exemplo, pô, a pessoa te chamou, parou de responder, manda uma prova daquele tratamento que ela quer. Olha, veja o fulano que teve tal resultado, ou a fulana que aconteceu isso. E aí você pode criar comparações e até também incentivos de agenda. Fala, ó, você não quer fazer tratamento? Nós temos um horário hoje ainda para você. Você não quer vir hoje? Você gera na emoção da pessoa. CRM com tags por tratamento de interesse. Você tem que pegar os seus clientes que chegaram e ele automaticamente tem que entrar no seu CRM já apontando qual tratamento ele quis. Por quê? Para você depois trabalhar conteúdo, marketing com ele. Então, automações por faltas, reativações, pacotes. Você vai ter. Então, por exemplo, a pessoa faltou, tem uma automação. A pessoa parou de ir, faz 60 dias que ela não vai. Reativa ela com uma automação. Cria pacotes para você divulgar. E aí você tem um painel onde você vai trabalhar os leads, ver os agendamentos, os comparecimentos
e as vendas barra faturamento, ok? Qual que é um plano tático de 30 dias para você começar a ter resultados? Semana 1, diagnóstico e campanhas de Google e Instagram. Campanhas pagas. Segundo, começa na segunda semana a produzir Reels e uma página de destino, que é uma landing page. Terceiro, você vai fazer uma automação de WhatsApp mais uma regra de nutrição básica, ok? Quarto, semana, você vai analisar quanto você pagou por cada lead, quanto você teve de agendamento e quanto voltou nessas propagandas. E aí, com a sua equipe, você vai ter encontros semanais e um painel para você medir a performance das suas campanhas. Quais são as métricas, os KPIs que importam? Custo por lead, por campanha e por tratamento. Quanto você pagou por cada lead, em cada campanha, em cada tratamento? Taxa de agendamento. Quantas pessoas efetivamente agendaram com você? Comparecimento. Quantas pessoas compareceram versus quantos agendaram? Ok? Vendas por pacote. Quantos pacotes foram vendidos? Qual a recorrência desse pacote? E aí você vai fazer um ROI, que é o retorno sobre investimento, por tratamento. E aí você vai saber o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Quanto custou para você fazer uma venda? E o LTV, que é o Lifetime Value. Quanto esse cliente gasta ao longo de um ano, de 6 meses? Você vai fazer esse cálculo. Essas são as principais coisas que você tem que olhar se você quer ter melhores resultados, tá bom? E como a Loop Scale, como a gente ajuda a sua clínica, tá? A gente faz todo esse diagnóstico, a gente faz uma execução completa de campanha, conteúdo, CRM, a gente cria todos os roteiros de venda, relacionamento adaptado para você, a gente monta esse painel para fazer otimizações semanais e nós temos um time especializado em performance, né? E se você tiver um time interno, nós também ajudamos você. E nós temos uma consultoria completa de marketing e captação ali para ajudar a sua clínica, para fazer um acompanhamento completo para você. Me chama com a palavra clínica, tá? E vamos estruturar o seu plano completo para gerar crescimento previsível, né? Porque ele começa com marketing estratégico, com ética e com vendas. Tá certo? Um grande abraço.